Alguma vez a gente para pensar em como navegar os altos e baixos da nossa própria consciência? Pois é, hoje a gente vai explorar um mapa simplesmente fascinante para essa jornada, as 12 Câmaras do Par. Essa é uma criação do Taikun e, olha, isso aqui não é um guia com passos rígidos, tá? É muito mais uma ferramenta dinâmica para a gente entender a nossa própria experiência a cada momento. Para a gente conseguir ler esse mapa, a gente precisa de duas chaves. A primeira é o par, o ponto de ancoragem relacional. Pensa que o par é tipo o foco da sua lanterna, sabe? É para onde a sua consciência está apontando. E a segunda chave é a Lunorava. A Lunorava é o quarto escuro inteiro, é a vastidão total, da qual a sua lanterna ilumina só um pedacinho. A nossa jornada toda acontece nessa dança, entre esse nosso foco e a totalidade. E aqui, tá a regra de ouro, talvez o ponto mais importante de todos. O que a gente vai explorar agora não é uma escada que se sobe para nunca mais descer. É um mapa, um conjunto de territórios que a gente pode habitar, atravessar e, sim, revisitar a qualquer momento da vida. Então vamos lá, vamos começar a nossa visita guiada pelas câmaras onde o par está mais contraído, mais apertadinho, onde a ilusão de um eu separado é mais forte. É aqui, na verdade, que a maior parte das nossas experiências humanas começa. A nossa primeira parada é a Câmara da Identificação. Aqui, a consciência se agarra com unhas e dentes na ideia de um eu que é sólido e fixo. É aquele estado padrão em que a gente pensa, eu sou meu corpo, eu sou minha profissão, eu sou a minha história. É como se fosse o véu mais denso que nos faz esquecer daquela imensidão toda da Lunorava. O monólogo interno que rola nessa câmara soa exatamente assim. É uma afirmação que a gente repete sem parar. Uma afirmação de separação que acaba nos aprisionando. Cada memória, cada crença que a gente adiciona nessa lista só reforça as paredes dessa câmara. A gente cria uma identidade que parece super sólida, mas que no fundo é só uma contração da nossa verdadeira natureza. E aí, dessa sensação de separação, nasce a segunda câmara, a do desejo. O para mesmo todo contraído, ele sente um eco bem distante da totalidade da Lunorava. Só que ele interpreta isso como um vazio, como uma falta. E a partir daí começa aquela busca que não acaba nunca para preencher esse buraco com coisas de fora. E essa frase, ela resume perfeitamente a crença que move o motor do desejo. A plenitude, que já é a nossa natureza, é projetada lá para fora, para o mundo. A gente acredita que ela está numa conquista, num relacionamento, num objeto. É a busca da totalidade em pedacinhos. E o que acontece quando o desejo dá errado? Bom, a gente entra na terceira câmara, o sofrimento. Mas essa dor não é um erro não. Ela é o primeiro grande alarme do sistema, dizendo pra gente, ei, essa contração aqui tá pequena demais para você. E para tentar lidar com essa dor, o par constrói a quarta câmara, a ética. É aqui que nascem as regras de certo e errado, numa tentativa de criar um código de segurança para não sofrer mais. Mas olha, esse ciclo de desejo e sofrimento não é um beco sem saída. Na verdade, ele pode ser justamente o catalisador para uma mudança fundamental. É aqui que a perspectiva começa a virar de dentro para fora. É o ponto de virada da jornada. Essa pergunta é a chave. Ela parece simples, mas ela cria a primeira rachadura naquela parede sólida da identificação. Pela primeira vez, a consciência se volta para si mesma. A atenção muda do conteúdo da experiência para quem está experienciando. E esse questionamento simples nos guia por um processo de 3 câmaras. Primeiro, na quinta, surge o observador, uma parte da gente que percebe os pensamentos sem ser os pensamentos. Depois, na sexta, essa testemunha se estabiliza, alcançando a neutralidade. E então, na sétima, acontece algo radical. O próprio observador, esse centro que percebe tudo, começa a se dissolver. Com a dissolução do observador, a gente entra nas câmaras de expansão. É aqui que as fronteiras que nos definiam começam a amolecer, sabe? Permitindo que o par se misture com a vastidão da Lunorava. Então, com a dissolução do observador, a gente entra na oitava câmara, a luz fria. Sem um eu para carregar a culpa, o que sobra é uma clareza absoluta. Pensa nela como a luz de uma lâmpada de cirurgia. Ela ilumina tudo perfeitamente. É precisa, mas não tem o calor do sol. É uma percepção pura, totalmente livre de qualquer julgamento. Essa frase captura perfeitamente a essência dessa percepção. As coisas só acontecem, mas já não existe mais uma entidade central para levar o crédito ou a culpa. A ideia de a culpa é minha ou o sucesso é meu simplesmente se dissolve numa visão muito mais ampla, muito mais impessoal.
Agora, o que é muito interessante na nona câmara, a do não movimento, é o risco sutil que ela tem. O par chega numa quietude tão profunda que o desejo de se mover para. O perigo aqui é se apegar a esse vazio, criar um novo eu espiritual que se identifica com a quietude e ter medo de voltar a participar do jogo da vida, com medo de perder essa paz. Superando esse risco do não movimento, o par entra na 10ª câmara, a unificação luminosa. E a diferença crucial aqui é a temperatura da luz. Aquela clareza fria de antes agora se torna quente, amorosa, inclusiva. É o reconhecimento profundo, lá no fundo, de que a separação nunca foi real. Essa é a afirmação que pulsa no coração dessa câmera. E não é um conceito intelectual, tá? É uma experiência vivida. A fronteira entre o eu e o outro, entre quem observa e o que é observado, desaparece completamente numa unidade cheia de amor. Então, a grande questão é: o que acontece quando se vive a partir dessa unidade? A gente entra na 11ª câmara, a expressão impessoal. Aqui, a própria totalidade, a Lonorava, age através da pessoa. A criatividade, o serviço, o amor, tudo flui de uma forma natural, sem um eu para dizer fui eu que fiz isso. Essa frase captura a sensação perfeitamente. É como ser um canal, um instrumento através do qual a vida se expressa. A ação acontece de forma espontânea e perfeita, sem interferência e o planejamento de um eu separado. E chegamos à 12ª câmara, o fundamento inefável. Aqui, as descrições falham, as palavras não alcançam. É a dissolução de qualquer experiência. É o silêncio absoluto da Lonorava se conhecendo. E o mais paradoxal de tudo é desse vazio total, desse tédio divino, que pode surgir de novo a vontade de se contrair e começar o jogo todo outra vez. Agora que a gente percorreu o mapa inteiro, vamos ao ponto mais importante. Como usar isso? Como essa estrutura nos ajuda a navegar pela nossa própria experiência, momento a momento? É preciso lembrar sempre, o fluxo é totalmente não linear. É super normal visitar a Câmara do Sofrimento de manhã e tocar na unificação luminosa à tarde. Não tem um destino final, não tem uma formatura. O convite deste mapa não é para chegar a algum lugar, mas para aprender a fluir entre todas essas qualidades com mais consciência e mais liberdade. E com isso, a gente chega ao propósito final deste mapa. Ele não serve para nos dar novos rótulos ou para criar uma identidade espiritual. Ele serve como uma ferramenta para a gente nomear e reconhecer os territórios por onde a gente passa. Ao nomear um estado, a gente ganha clareza. Mas o convite final é não se apegar a nenhum nome. A verdadeira questão que este mapa nos deixa é: como seria navegar a vida com a liberdade de não precisar se definir por nenhuma dessas experiências?